Estamos terminando a leitura do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho de catequese, de orientação da comunidade. E hoje no Evangelho Jesus realiza uma viagem pedagógica para Jerusalém. Não foi simplesmente um ocorrido, um fato qualquer. O evangelista Marcos está fazendo catequese, está mostrando a caminhada de Jesus. Nesta viagem pedagógica, Jesus já está aí nos últimos meses da sua vida terrestre. Já se passaram 2 anos e meio, os viram tantas coisas que Jesus fizera. Agora é hora de chamar os discípulos à atenção. O capítulo 8 de Marcos é curioso. Começa falando que Jesus dá a comer a 4.000 pessoas, uma grande multidão. Curiosamente, depois da multiplicação dos pães, os discípulos ainda pedem a Jesus: dá-nos um sinal. Mas maior sinal do que a multiplicação dos pães já não seria um sinal extraordinário? Mas os discípulos não entenderam nada da multiplicação dos pães. Eles eram provocados pelos fariseus. Eles pedem a Jesus um sinal. E aqui nós nos situamos no final do capítulo 8 do Evangelho de hoje. Jesus quer saber dos discípulos o que eles achavam sobre ele. Certamente Jesus sabia que eles não achavam era quase nada. Faziam 2 anos e meio praticamente de caminhada. Jesus nunca parou com os discípulos para o questionamento sobre a sua pessoa. Jesus fazia milagres, fazia curas, mas nunca perguntaram aos discípulos o que eles estavam achando sobre Jesus. Esta caminhada para Jerusalém, e aqui está a pedagogia de Jesus, para-se, como diz o texto, em Cesareia de Filipe. Jesus os leva num lugar fantástico. Cesareia de Filipe era uma região encantadora. Jesus toma os discípulos e os faz caminhar na Cesareia de Filipe, que ali ficava um grande templo pagão, construído por Herodes, de mármore. Cesareia de Filipe ficava aos pés do Monte Hermon, o grande monte de grandes acontecimentos. Na Cesareia de Filipe ficavam os grandes templos dos deuses pagãos, de Pânias, que os judeus chamavam de Bânias, porque em geral o oriental libanês não consegue pronunciar o P, fazem B, por isso que o oriental fala: cadê seu pai? Seu pai é o seu pai. Não conseguiu. Neste lugar havia uma grande gruta, e dessa gruta nascem várias fontes d'água, que por ali começa a formar o Rio Jordão, o rio do encanto, do encantamento. Jordão que vai irrigar toda aquela região da Palestina, sob a fortaleza do Monte Hermon. O panorama onde Jesus reúne os discípulos para fazer a pergunta era extremamente sugestivo.
O Monte Hermon, durante o inverno, ele é coberto de neve. Aquela neve, o Monte Hermon, o maior monte da Palestina, por volta de 2.800 metros de altura. Curiosamente, de Canaã se avista o Monte Hermon, porque é o monte de Deus. Monte Hermon é onde Deus se revelou a Moisés, onde Deus se revelou a Abraão. No Monte Hermon, onde Jesus esteve com os discípulos, no momento da transfiguração, daquela noite fantástica que Jesus reúne os discípulos para passar a noite em oração, e os discípulos não conseguiram orar a noite toda com Jesus. Aquela neve do Monte Hermon, durante o verão, ela derrete, e as águas descongelada, descendo do Monte Hermon, vai irrigando todo o Rio Jordão. O Monte Hermon serviu de cenário para o salmista, o Salmo 133, fazer um cântico de Davi ao Monte Hermon, dizendo que, como do Monte Hermon desce o óleo que purifica a barba de Abraão, é no Monte Hermon, e orientado na experiência do Monte Hermon, que Salomão escreve um dos seus mais belos cânticos, no Cântico dos Cânticos, onde se elogia o amado elogiando a sua amada. Você que nunca leu o Cântico dos Cânticos, talvez pudesse lê-lo. Nós estamos no mês da Bíblia. Você que é casado, talvez lesse o capítulo 4 de Cântico dos Cânticos, e você vai encontrar ali um texto poético, magnífico, de elogio à sua esposa, à semelhança do Monte Hermon, porque o Monte Hermon é de onde surgiu as grandes experiências do povo de Deus, através daquelas águas que fertilizavam todo o Rio Jordão. As águas iam se escurecendo à medida que o Rio Jordão dava finalmente no Mar Morto. Você sabe que o Rio Jordão é o único rio do mundo que está abaixo do nível do mar. É no Rio Jordão que João Batista pregava, batizava os seus. É no Rio Jordão que Jesus foi batizado por João. É no Rio Jordão que banhava as cabeceiras das roças, irrigava as terras laterais ao rio, onde o povo acorria para plantar na beira do Rio Jordão. É ali que Jesus, irmãos, vai juntar os discípulos para fazer a grande pergunta, porque estava ali como que o cenário preparado para que os discípulos pudessem entender quem era Jesus. E eles perguntam, aliás, ele pergunta para os discípulos: o que vocês acham que eu sou? Todos poderiam talvez responder, mas nas respostas que se dizem ou são referência à fé, nem todos podem dizer. Somente um tem que ter a palavra. E quem teve a palavra foi Pedro. Tu és o Messias de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus disse que não foi nem a carne que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Marcos omite esta compreensão, porque estava fazendo a catequese. Quando Pedro responde isto,
Jesus fica talvez meio motivado, alegre. E Jesus chama os discípulos à parte e começa a dizer: mas e o povo? O que o povo fala que eu sou? Aí eles falam que isso, que aquilo, que aquilo. E Jesus vai discutindo com os discípulos a respeito daquilo que ele era e daquilo que ele não era. E chega um momento crucial dele, Jesus, perguntar aos discípulos sobre o que eles achavam, porque não adianta que os outros achem sobre Jesus, porque os outros não importam, importa o que eu acho sobre Jesus, o que você, o que eu da comunidade achamos sobre Jesus, isto é que importa, o que os outros dizem não tem importância nenhuma. E alguém tem que ter a definição desta compreensão. Aí Jesus separa os discípulos e os proíbe de dizer quem ele era. Como eu dizia, Jesus está fazendo uma caminhada de Cesaré de Filipe para Jerusalém. Serão mais 150 quilômetros de caminhada. Eles vão gastar os seus últimos 6 meses até chegar a Jerusalém. Quando Jesus começa a dizer para os discípulos, fazendo a catequese do que iria acontecer em Jerusalém, Pedro se revolta. Mas isso é impossível! Como o Senhor vai ser crucificado? Porque os discípulos, apesar de terem visto tantas coisas de Jesus, não compreenderam quem era Jesus de fato. Eles pensavam que Jesus seria um revolucionário político, queria transformar aquela Palestina apodrecida de tantos problemas sociais e políticos. A presença desse Jesus seria uma presença transformadora, mas a presença transformadora de Jesus era a cruz, que eles não entenderam. Aí Jesus repreende Pedro, e enquanto lá em Mateus Jesus fala que Pedro foi revelado pelo Espírito, aqui Jesus diz que Pedro é Satanás. A mudança, irmão. Por isso que Jesus leva-os ao Monte Hermon, que é o Monte das Maravilhas, porque na transfiguração, na passagem para o outro monte que é Jerusalém, só a cruz vai ter o lugar. Não é mais o romance, não é mais a beleza, não é mais a admiração. Quantas pessoas admiram Jesus, mas não adianta admirar Jesus, você tem que seguir Jesus. É tão bonito você ouvir aquela musiqueta: o nome de Jesus é doce. Não é bonito? As pessoas ficam admiradas. Nós cantamos aquela música da cruz, quando a cruz pesada for, não sei o que lá, que não diz absolutamente nada. É tudo conversa fiada. É igual ao provérbio: quando o circo é pobre, nós enfeitamos o palhaço. E a maioria de nós vive assim, irmãos. A passagem do Hermon para Jerusalém foi uma passagem trágica na vida dos discípulos. Por isso que Jesus começa a repreender os discípulos do Aravante. E aí Jesus dá a sua cartada final. Então Jesus chama a multidão e os discípulos e diz: olha, se alguém quer me seguir, porque Jesus aqui não disse nós devemos acreditar em Jesus, não. Porque não adianta acreditar em Jesus, irmão. Tem tanta gente aceitando Jesus, acreditando em Jesus, porque não vai adiantar absolutamente nada. Nós nos definimos em Jesus Cristo, é no seguimento. E Jesus disse: se alguém quer me seguir, existem condições. Primeiro, renunciar a si mesmo. E segundo, tomar a sua cruz.
Tomar a sua cruz, a minha cruz e não a cruz dos outros. Porque tem muita gente que sofre carregando a cruz dos outros. Tem esposa que carrega a cruz do marido, aquela cruz insuportável. Tem família, pais, que carregam as cruzes dos filhos. E os filhos esbanjando e os pais carregando-lhes a cruz. Não adianta. Tem que carregar a sua, a minha cruz. Eu me defino na salvação carregando a minha cruz, não a de vocês. E padre não precisa carregar a cruz da comunidade. E às vezes nós, padres, pensamos que estamos fazendo bem carregando a cruz da comunidade. E muito menos a comunidade carregar a cruz do padre, que é muito mais leve, por sinal, né? Porque vocês são muito mais gente do que eu. Então não adianta. A gente tem que carregar a nossa cruz. Essa é a proposta de Jesus Cristo. Se alguém quer me seguir, se alguém tem um condicional, Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas Jesus determina normas de procedimento existencial. Depois Jesus termina dizendo: olha, vocês querem ir para o céu? É muito fácil. Se alguém quer salvar a sua vida, tem que perdê-la. Porque Jesus leva os discípulos no Monte Hermon, porque o Monte Hermon era bonito. Todo o pessoal que estava com Jesus era judeu, sabia, conhecia o que representava o Monte Hermon. O Monte Hermon era tremendamente romântico, criativo. Era bonito o Monte Hermon. Do Monte Hermon descia todas aquelas águas férteis que fertilizava toda aquela região da Palestina. Mas o monte de Jerusalém era trágico, irmãos. Monte trágico, difícil. Para entrar em Jerusalém, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi muito bem acolhido, sim. O povo fez festa, porque achavam que Jesus iria ali somente fazer grandes milagres e grandes curas. Não entendiam que daí 3 dias, aquele homem que fora elogiado e dito e cantado, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, seria crucificado com a anuência da multidão. Quando Pilatos pergunta: o que nós vamos fazer com esse homem? E a multidão eufórica disse: crucifica-o. Porque foi a única coisa que a comunidade poderia fazer por Jesus, porque esse Jesus não fez aquilo que eles desejariam, que era a transformação da Palestina, que vivia momentos dificílimos. Então quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Essa é a conclusão do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, como que está a nossa vida diante do Cristo? Quem é o Cristo para mim? O meu Cristo é o Cristo que as pessoas dizem que Ele é? O meu Cristo é o Cristo do Evangelho? O meu Cristo é o Cristo do Monte Hermon, das maravilhas? O Cristo que faz milagres e faz curas? Ou o meu Cristo é o Cristo chagado da cruz, que ninguém quis, e que naquela primeira missa de Jesus, irmãos, não tinha multidão? Hoje nós, padres e pastores, gostamos de multidão e nos alegramos, ficamos contentes. E a gente se esquece que na primeira missa de Jesus só tinham 4 pessoas. 2 bandidos, um que foi para o céu, que Jesus falou que hoje estarás comigo no paraíso, e o outro certamente foi para o inferno. E mais os 2 que foi João e Maria somente. É fácil nós
crermos, nós aceitarmos um Jesus farofeiro, difícil compreendermos o Jesus da cruz. Enfim, a decisão sempre é nossa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.